É uma liderança de acordo com a situação, de maneira literal seria isso. Você agir de acordo com, dançar conforme a música. Só que tem detalhes nesse tipo de liderança que são importantes e eles trazem respostas a problemas que os líderes vinham sofrendo por muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala dos estilos de liderança, a gente tem aqueles três básicos, né? Ele é autocrático, então é o famoso chefe, né? Então é aquele que Manda quem manda, pode, obedece quem tem juízo. exato, é o que manda, é o que não compartilha decisões, é inalcançável. Aí a gente tem o democrático, aquele que tem um carisma, ele compartilha as decisões, ele é mais acessível. E tem aquele outro que é o laissez-faire, que é aquele liberal, aquele que é o amigo de todo mundo e de resultado nada. Então tem esses três, os principais, né? Se a gente for verificar nas literaturas, sempre tem eles. Claro que existem inúmeros estilos de liderança. Só que quando esses autores começaram a trazer essa resposta a esses líderes que estavam com problemas, ele falava assim: eu quero ser amigo dos meus colaboradores, mas tem colaborador que não consegue identificar o que é esse carisma e o que é essa amizade, o que é essa hierarquia, né? Não a hierarquia no sentido organizacional, mas hierarquia de processos, de unidade de Uhum. comando e de tarefas mesmo. Isso não é ruim, isso faz parte de um estilo de trabalho. E a mesma coisa acontecia com o autocrático e com o laissez-faire. E até com o democrático, que é o que é muito bem quisto nas organizações. E aí perceberam também esse problema. Chegava, nós temos que tomar uma decisão urgente. Aí o líder democrático falou, não, mas eu tenho que conversar com a minha equipe, eu tenho que democratizar. Não dá certo. E aí então começaram a pesquisar e perceber como que o líder deveria agir nessas situações que são tão corriqueiras e complexas no nosso dia a dia. E então tem esse nome, liderança situacional. O líder, ele vai agir de acordo com a situação da empresa. Então, voltando à foto, é como se o Uhum. líder chegasse na empresa, tirasse uma foto e falava assim: bom, essa foto está me revelando que a empresa está nesse momento. Então, primeiro ele se situa. Isso levando em Depois, consideração visão da organização, onde que ela quer chegar, os próximos passos que ela quer dar. Isso, isso, essa exatamente. estratégia leva em consideração isso também. Também, exatamente. E aí, ele vai fazer um outro movimento que é o quê? Entender qual que é a maturidade da equipe. E aí não é maturidade alta e elevada, boa e ruim, não. É uma maturidade relacionada ao processo de trabalho. É uma outra visão. Às vezes o colaborador, a maturidade dele não é elevada, mas que a função dele, naquele processo de trabalho, está ok. E é isso. Então, o líder, se o colaborador tem baixa maturidade, eu vou ter uma aproximação maior do líder. E aí tem todos os outros quesitos que é colocado aqui. E aí o líder, conhecendo esse colaborador, ele transitar por vários estilos de liderança. Isso que é o legal. E a mesma coisa ao contrário. Se eu tenho um colaborador de maturidade mais elevada, e aí eu não estou falando de escolaridade, e aí é uma outra coisa que deixa mais complexo, eu tenho um alto nível de maturidade, se diz que esse colaborador gosta mais de autonomia, de mais flexibilidade. Então, a postura do líder é o contrário, ele vai haver o quê? Um distanciamento. Porque ele vai dar a esse colaborador isso que ele quer, que são aspirações que fazem com que ele vá trabalhar todo dia. Ele gosta de autonomia, ele gosta de flexibilidade. Ele não é um colaborador processual. Entende? E aí vai dar esse guia, esse menu para o líder transitar por vários estilos de liderança. E isso é muito legal, Cíntia, porque eu consigo personalizar o meu trato com cada indivíduo na minha organização. É fácil? Não, é difícil pra caramba. É Pois muito é isso que eu difícil. ia até te falar, porque, na verdade, muitos líderes acreditam que as pessoas têm que se moldar ao estilo de gestão dele.
Então, nessa proposta da liderança situacional, é justamente uma inversão. É o líder conhecer, porque, obviamente, para fazer esse processo, eu preciso me aproximar, eu preciso conhecer meu colaborador, saber o nível de maturidade, tanto em relação ao processo e maturidade também do desenvolvimento profissional ali. Então, Exato. eu preciso saber das duas coisas. E o líder precisa se aproximar, então, conhecer. E os resultados são tão positivos porque, primeiro, então, você consegue personalizar. Você tem um colaborador, não no mau sentido, mas assim, no seu tato, na sua mão, porque você conhece. E Uhum. o colaborador também sabe, inevitavelmente, ele percebe esse esforço do líder. Tem pessoas que são mais produtivas quando são delegadas diretamente. Eu tenho vários amigos, o cara é pós-doutor em, sei lá, determinada área. Ele fala assim comigo, Guto, eu só consigo produzir se eu tiver o cara do lado me cobrando. Eu sou processual, eu chegar na frente do computador, fazer meu trabalho, registrar meu ponto 6, ir embora às 18 e ter meu chefe cobrando. Está tudo ok. É isso. É um modelo de trabalho, é um perfil. E tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de distanciamento, de autonomia. Aí é o desafio do líder, entender isso tudo não é fácil. Imagina você uma equipe com 150 pessoas. Mas tem autores que falam, né, do tamanho das equipes. Para eu saber realmente de 150 pessoas, fica uma questão muito, muito, muito desafiadora. Eu diria que até quase que impossível, né? Muito desafiador, não é fácil, é quase humanamente impossível, mas tem várias estratégias. Usa rede, usa grupos. A Jaguar, no final dos anos 80, no início dos anos 90, fez um processo de gestão de mudança gigantesca. E eles começaram a trabalhar essa liderança situacional e utilizaram o fenômeno rede. Eu conheço o colaborador João, o João ele é líder de equipe. Ele não é a tarefa, função líder de equipe. E aí, olha só, ele é meu multiplicador. O funcionário, ele não escuta o que o líder formal fala, mas o que o colega ele segue. É, porque está Vamos usar mais essa próximo rede. ali, né? Exato. E aí o desafio, assim, que é assim, usar a rede. Lembra do que a gente falou, tirar a foto? Então, poxa, na minha foto tem 150 pessoas, tem gente saindo, não coube Nem todo cabe. mundo. Não é fácil, porque se fosse fácil, a gente fazia receita de bolo. E aí, Uhum. uma outra coisa que a liderança situacional traz: sentir a equipe, sentir a organização. Então, na verdade, nesses tempos aí de pandemia, que várias outras competências do líder foram agregadas, né, nesse papel, essa liderança situacional ainda se faz, esse modelo ainda se faz muito presente, de pensar nessa estratégia, pensar no colaborador e pensar também no seu papel. Então, seria esses três pilares: organização, o seu próprio papel e pensar nas equipes, né? Cada componente ali da equipe. E aí a gente sempre vai perceber o seguinte: tem equipes que vai precisar de um chefe a curto prazo, médio ou longo prazo. O que que se Tem chama de equipe, chefe? tem muitos memes, inclusive, figuras na internet falando sobre isso, assim, o chefe com chicote e o líder sendo o salvador da pátria, né? Mas não sabendo que o estilo chefe é um estilo de liderança. Ele estaria mais próximo dessa liderança autocrática, que é um impositor. As decisões são imperativas. Existem equipes que vai precisar desse tipo de líder-chefe. E aí, a sacada é saber qual é o momento da equipe. Tem outros momentos que a equipe vai querer um líder que seja democrático mesmo. Equipes muito técnicas, geralmente, não gostam de liderança democrática. Agora, tem outras equipes que vai falar assim, não, eu preciso de democratizar a minha decisão aqui. Não há certo e errado, há o adequado. Liderança é essa capacidade de você moldar o seu comportamento de acordo com o cenário da organização, qual que é o papel do líder e considerando o colaborador. As empresas que fazem isso, os líderes que conseguem fazer isso, têm muito sucesso. Talvez, então, essa pessoa que precisa de um pouco mais de proximidade do líder, talvez a gente pudesse compará-la com um bebê, né? Que precisa ali
ser orientado com relação à comida, com o funcionamento da vida, né? E aí ele precisa, né, dos pais mais próximos, da mãe mais próxima, do líder mais próximo. Quando esse bebezinho vai engatinhando e depois ele passa a caminhar com as próprias pernas, os pais podem se afastar um pouquinho, porque esse bebê, essa criança, já consegue fazer algumas escolhas. Obviamente que ele não tem uma maturidade tão elevada assim para tomar decisões muito grandiosas. Mas, de repente, decidir o que vai comer, o que quer fazer de atividade, ele já consegue se decidir. Então, ele já tem um pouco mais de autonomia. Quando a gente pega um adolescente, que ele já está um pouco mais independente e já pensa que sabe de muitas coisas, os pais têm ainda esse amparo, ainda falam, dão conselhos, mas os pais se afastam um pouco mais. E ele já consegue tomar diversas decisões, até escolher qual faculdade, que curso vai fazer, ou que ele, né, com quem que ele vai namorar. E quando a gente tem um adulto que já é maduro o suficiente, obviamente, com o amparo dos pais, fazendo essa analogia, então, com o papel do líder, o líder vai estar ali, né, aconselhando, mas esse cara, esse profissional, ele já sabe muito bem o que ele vai fazer e quais são os rumos que ele quer dar para a vida dele e para o negócio também, né? Então, esse cara se torna até um empreendedor dentro da organização. É um cara também que vai pensar além do cargo dele, vai pensar além do salário que ele recebe, ele vai estar ali na organização com um propósito de vida alinhado com o propósito organizacional e que realmente vai fazer diferença na organização. E o líder vai continuar estando ali, né? Os pais, eles não vão deixar de ser pais dessa pessoa, mas é muito mais no sentido, talvez, de mentor, de condução, de troca de ideias, de partilha, do que propriamente um cara que está ali faz isso ou faz aquilo. Analogia perfeita. Olha só como que é transitório o comportamento do líder, né, no caso dos pais, e a própria criança, que seja o colaborador. Olha como que é transitório. Como que você vai ter um único estilo de liderança? O líder é o mesmo, mas o papel dele é diferente. Ele não pode tratar um adolescente como ele trata um bebê. Uhum. Ele não pode tratar um adulto como trata um adolescente, né? Enfim, vice-versa. Na literatura de liderança situacional, eles utilizam nomenclaturas parecidas. Então, por exemplo, o colaborador que tem menos maturidade, ele é considerado um iniciante. Então, trazendo isso para o bebê, ele é um iniciante nesse mundo. O que a gente vai ensinar para ele? Deixa eu pegar na mão, deixa eu ficar próximo e tudo mais. E assim sucessivamente. A gente está num momento da nossa sociedade, voltando à complexidade da sociedade, que a gente está com anseios muito fortes por transparência, por verdade. Então, o colaborador ele quer realmente sentir que aquele líder está sendo verdadeiro e transparente. Então, se ações cada vez mais transparentes têm resultados mais concretos. Porque quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas, de se aproximar do olho no olho. Então, eu acredito também que uma premissa básica dos líderes é gostar de pessoas. Se ele não gostar ou não tiver com essa vontade, esse desejo de se aproximar, como ele vai criar esse relacionamento transparente, esse relacionamento, essa comunicação assertiva? E é gostar real, né? Mas, Guto, eu te agradeço muito, muito por esse nosso momento aqui. E você é um cara iluminado, com muita sabedoria, que tem tanto para contribuir. Obrigada pela sua generosidade. Conte sempre comigo, foi ótimo.